Vamos tratar aqui sobre a publicação da portaria 666 do Ministério da Justiça. Quer saber como essa portaria impacta na tua vida? Fica comigo até o final. Vamos bater um papo sobre isso? Recentemente, o Ministério da Justiça publicou uma portaria que tem recebido muitas críticas na política e no meio jurídico aqui do Brasil. Essa portaria prevê a deportação sumária de estrangeiros supostamente envolvidos em crimes graves aqui no Brasil. A portaria estabelece a figura da pessoa perigosa e, com base na figura da pessoa perigosa, estrangeiros poderão ser presos preventivamente, terão apenas 48 horas para apresentar defesa e poderão ser sumariamente deportados aqui do Brasil. O conteúdo dessa portaria é um conteúdo muito complicado e não é à toa que ela vem recebendo tantas críticas, sobretudo de profissionais especializados, tanto na base jurídica nacional quanto na discussão e nos debates que envolvem a política brasileira de imigração. Primeiro, a portaria ataca um princípio constitucional fundamental, que é a presunção da inocência. Apenas com base em supostas acusações ou com base em informações oriundas da inteligência, informações que muitas vezes são obscuras, informações sem transparência, um estrangeiro ele pode ser detido aqui no Brasil, seja já em território nacional ou em alguns dos aeroportos de ingresso ao país, e com base numa decisão da autoridade do setor competente, seja do juiz competente para o caso, seja do setor de imigração, esse estrangeiro ele poderá ser detido, preso preventivamente e terá apenas 48 horas para apresentar defesa, sob pena de ser deportado aqui do Brasil. Me parece que essa portaria ela tenta substituir a lei de imigrações, que é uma lei já aprovada e já consolidada. Lá na lei de imigração está previsto que o estrangeiro ele tem um prazo não inferior a 60 dias para se regularizar no país e para apresentar a sua defesa, se assim for necessário. O estrangeiro, estando aqui no Brasil, ele está submetido às leis brasileiras. Ele está submetido à Constituição brasileira. E a Constituição é muito clara quando ela estabelece o transitado julgado, quando ela estabelece a presunção da inocência, quando ela estabelece o pleno direito que cada cidadão tem de apresentar em tempo hábil e compatível a sua defesa. Então, o que eu quero colocar aqui é que essa portaria ela tem um traço fascista. Essa portaria, na verdade, ela abre portas, ela abre precedentes extremamente perigosos no que diz respeito à política imigratória aqui do Brasil e no que diz respeito ao atendimento de preceitos constitucionais que são fundamentais ao desenvolvimento e à permanência do nosso regime democrático aqui no Brasil. As pessoas são inocentes até que se prove o contrário mediante julgamento justo. A presunção da inocência é um elemento constitucional e que deve prevalecer sempre como um dos pilares fundamentais da nossa democracia. O Brasil sempre foi um país aberto, sempre foi um país acolhedor, tem uma lei de imigração que não penaliza severamente e não exclui aqueles imigrantes que querem estar aqui no Brasil ou que pedem asilo no Brasil ou que migram para o Brasil em busca de uma vida melhor. E não é agora que a gente vai estar criando instrumentos ou fomentando a criação de instrumentos
que venha fazer com que o país mude de patamar. O Brasil tem sido um exemplo para o mundo no acolhimento dos imigrantes, sobretudo daqueles mais necessitados que procuram o Brasil. Então é inaceitável que o governo federal, por meio do Ministério da Justiça, através de uma portaria assinada pelo ex-juiz Sérgio Moro, com traços fascistas, porque exclui elementos fundamentais da presunção da inocência, do direito pleno à defesa, porque ela suprime direitos fundamentais relacionados à cidadania, relacionados à nossa política de acolhimento dos imigrantes, com base na criação da figura da pessoa perigosa. E essa figura da pessoa perigosa é muito subjetiva, é extremamente subjetiva e pode fazer com que pessoas sejam penalizadas, presas preventivamente e sumariamente deportadas do Brasil, muitas vezes sendo inocentes porque não tiveram direito a um julgamento justo. E um outro elemento fundamental que eu não posso deixar de apontar é que essa portaria foi publicada justamente no momento em que um jornalista estrangeiro, que é o Glenn Greenwald, né, fundador do site Intercept Brasil, tem incomodado bastante o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. Porque esse jornalista estrangeiro tem revelado para o Brasil diálogos que são comprometedores do ponto de vista de uma relação obscura, uma relação incompatível, né, com o cargo de juiz que foi estabelecida entre o juiz Sérgio Moro e parte da força-tarefa do Ministério Público que atua na Operação Lava Jato. O que fica parecendo é que essa portaria foi um recado para o Glenn Greenwald, que é um jornalista estrangeiro. O que fica parecendo é que essa portaria foi uma estratégia para disseminar o medo, justamente para que tanto o Glenn Greenwald quanto outros estrangeiros comecem a temer a deportação ou a prisão e, consequentemente, deixe de incomodar o governo, deixe de incomodar o Ministério da Justiça com questões fundamentais e de interesse público da população. Portanto, eu finalizo essa discussão colocando essas questões e reafirmando a nossa posição. Dizer que é inaceitável que determinadas portarias tentem substituir leis sem passar pelo Congresso Nacional e que determinadas portarias tragam traços fascistas e sejam utilizadas para disseminar medo, para perseguir e para tentar matar a ação política do outro diante de questões fundamentais, questões de interesse público que hoje incomodam bastante o governo federal e incomodam bastante o Ministério da Justiça e o ex-juiz Sérgio Moro. Eu finalizo por aqui. Se você gostou dessa temática, desse debate de hoje, curte, compartilha, dá um like. Fica comigo, porque aqui no canal ainda virá muita coisa boa por aí e eu quero você aqui comigo.